Fala, meus amigos fãs de esportes, eu sou Pedro Saraiva e hoje estou aqui para estrear nosso podcast Que Jogada de Mestre, finalmente para fazer nossa estreia. E hoje temos aqui para discutir nosso assunto Gabriel Souza, Murilo Segala e Vinícius Correia. Sejam bem-vindos e vamos começar discutindo o que é o esporte. O que é o esporte para você, o que é o esporte para mim e o que é o esporte no contexto geral. Vamos lá. Vamos começar com o Murilo, então. Murilão, você é atleticano, gosta de Fórmula 1, gosta de basquete também. O que é o esporte pra você, meu querido? Cara, pra mim o esporte ele é muito mais do que só um evento, uma situação. Ele reflete muito sobre a sociedade, contexto histórico, várias situações me remete ao esporte. Mas se eu for pensar num lado mais, digamos assim, motivacional e tudo mais, acredito que o esporte ele seja um modo de vida, seja para o praticante, seja para quem é espectador ou para quem só curte o esporte. Ele é uma emoção, uma, uma singularidade que as pessoas veem no esporte. Acho que é um resumo inicial ok para começar. Boa, boa. Souza, e você, compartilha essa visão? Acha que tem muito esse lado sentimental? Ou o que o esporte significa pra você? Bom, eu acho que o esporte tem tudo isso que o Murilo falou, cara. O esporte é muito amplo, na verdade. A gente não pode acreditar que o esporte está resumido a um fator apenas, que é o lado da competição, que eu acho que é o mais visto hoje em dia, né? Porque ele está presente nas grandes mídias, e a gente fala em competição, a gente associa o esporte, né? A gente fala de grandes ligas, fala de grandes campeonatos, grandes jogadores, grandes atletas, mas eu acho que como o Murilo falou e destacou muito bem, ele é um reflexo da sociedade. Eu compartilho disso, compartilho do aspecto sentimental que também ele tem presente, né? O esporte, ao mesmo tempo, a gente pode reconhecer a competição e torcer para um determinado, né, lado, digamos assim, a gente também pode se sentir bem ao praticar ele. E lembrar que eu acho que uma coisa que eu mais destaco no esporte é que ele é democrático. Eu acho que essa palavra democrático é o que caracteriza o esporte. Todos podem fazer, sabe? De alguma maneira, todos podem fazer. Sim, isso é muito legal. E a gente tá passando por um momento delicado, né? Um momento sem esporte, que é uma coisa que eu não me lembro, por exemplo, pelo menos pela minha experiência, pelos meus anos de vida, eu não lembro de outra época que aconteceu isso, né? E tá sendo muito difícil, não é mesmo, Vinícius? Não, exatamente, Pedro. Tem até uma crônica que eu escrevi pro nosso portal, né, que jogadademestre.com.br, que fala exatamente disso, sobre a falta que o esporte faz, né, para cada um, na verdade, né? Então, eu acho que o esporte ele significa, como vou dizer, um pedaço da vida de cada um, até mesmo daquelas pessoas que não praticam o esporte, que é o meu caso, por exemplo, né? O simples fato de a gente não perceber, né, apenas nesse momento que a gente percebe que o esporte realmente faz parte da nossa vida. Então, o momento que você não tem aquela corrida de Fórmula 1 no domingo de manhã, que você não tem aquele futebol no domingo à tarde ou nas quartas, né, à noite, ou a luta de UFC um sábado à noite para todo mundo comentar no outro domingo. Então, a partir do momento que tudo isso para, a gente vê o quanto o esporte faz falta na vida de cada um, né? O esporte ele não é apenas entretenimento, na verdade, já que a gente se emociona vendo esporte. A Globo, que ultimamente tem passado VTs, né, de vitórias do Ayrton Senna, e, pô, eu tenho vontade de chorar vendo aquilo, entendeu? Então, o esporte realmente tem muito esse peso emocional, não só para quem pratica, como para quem assiste. Sim. Eu queria saber a opinião de vocês sobre algo que está acontecendo agora, que acho que é uma questão de opinião, mas os reprises que estão passando na televisão, principalmente futebol, eu acho muito legal, eu entendo a importância e a tentativa de trazer esse esporte de alguma forma para as nossas vidas, mas na minha opinião, ele tira muito a essência, sabe? Por mais que nós tenhamos aquelas jogadas incríveis, momentos marcantes na nossa cabeça sempre, você já saber o que vai acontecer tira um pouco dessa magia do futebol.
na minha visão. Talvez basquete, talvez não, por exemplo. Você vê vários pontos a todo tempo, mas futebol, você saber o placar, não sabe, tira aquela caixinha de surpresa que é você não saber o que vai acontecer no próximo lance, no próximo segundo, sabe? Essa é uma parte difícil que a gente enfrenta também, ao ver esses reprises, por exemplo, principalmente no futebol. Não sei o que vocês acham. Murilão. Cara, eu acho que a essência, com certeza, essa parte da competição, de você esperar algo, é a mesma coisa que você assistir um filme onde você já sabe o que vai acontecer, porque por eventualidade alguém já contou pra você, ou sei lá. Mas eu acho que daí abre uma outra vertente, uma outra janela. Por exemplo, eu vou usar como o próprio Vinícius já comentou aqui, que é a questão da Fórmula 1, o Ayrton Senna. Muita gente não teve oportunidade de assistir o Ayrton Senna. Muita gente é fã de Ayrton Senna sem ao menos ter assistido corridas do Ayrton Senna. Então ele te dá essa possibilidade de você rever ou pela primeira vez você ver como foi aquela situação, né? Como teve a corrida de 88, por exemplo, que foi em Suzuka, você entender como que era esse sentimento de você saber que o cara que largou lá em primeiro, teve um problema no motor e conseguir terminar a corrida depois de largar em 14º, terminar a corrida em primeiro. Então, acho que essas lembranças, ela mexem muito com o emocional das pessoas. E principalmente da forma como elas trazem. Em relação ao futebol, eu acho que vem muito do sentimento de cada um. Quando mostrou a Copa de 2002, a única maneira que eu poderia ver esses jogos era revendo, porque na época não tinha idade suficiente para entender o que era a Copa de 2002. Então, eu acho que essa construção, entendeu? Essa coisa de você assistir como se fosse a primeira vez. Você sabe qual é o resultado, mas aí vem muito mexer com a emoção e você entender o que era, como que, pelos comentários, o que se passava, como que é essa situação, entende? Pra Sim, mim, é mais ou menos isso. eu acho que um sentimento que define bem é o sentimento de nostalgia, talvez. Para as pessoas mais velhas poderem ter aquele sentimento, nossa, eu lembro quando isso aconteceu. Ah, nesse momento aí vai sair o gol, olha a jogada que ele fez. Isso é bacana. Eu me questiono um pouco sobre o reprise do último domingo, por exemplo, do Flamengo, que ganhou no final do ano passado. Sabe, eu acho que não deu tempo ainda de criar aquele sentimento de, nossa, que saudade de ver isso. Porque, nossa, faz menos de 6 meses, sabe? Então todo mundo sabe o que vai acontecer. Mas esses jogos antigos realmente eu acho muito legal. Não sei se o Souza tá acompanhando também os VTs ou os reprises. Como é que tá essa época aí? Então, Pedro, eu acho que eu tô muito acompanhando, admito. Eu sei algumas coisas que vão acontecer, né? Por exemplo, os anúncios de TV. E eu acho que o mais interessante também que não é só a televisão que está reprisando os jogos. Os rádios também estão fazendo isso, né? Foi uma maneira que eles encontraram para poder preencher as grades de programação. Tem um aspecto que eu acho importante que é ser destacado, mas eu não vou entrar nesse mérito, que é o aspecto mercadológico, né? Existe interesse por trás de tudo isso, e isso também está envolvido com o esporte, a gente sabe de como o aspecto do mercado faz diferença, sim, principalmente no alto rendimento, mas eu não vou entrar nesse aspecto. Mas focando nessa questão do sentimento, da nostalgia, eu também acredito que isso é um pouco individual, né? O Murilo deu dois exemplos muito bons. Primeiro, o do Ayrton Senna. O Ayrton, ele é considerado um ícone, né? Um ícone que parava multidões para Eu diria assistir. até um herói, né? Pois é, por que não? Por que não? Acho que a construção Claro. da imagem dele, se você pegar, por exemplo, se a gente quiser entrar no mérito lá, a gente tinha um Nelson Piquet, por exemplo, né? E também é tricampeão mundial. Exatamente. Qual que é a diferença dos dois? Né? Então a gente pode construir, utilizar o peso da narrativa para construir essa imagem desses dois super atletas. Mas assim, muita gente não teve a oportunidade de ver o Ayrton. Essas pessoas estão vendo. Assim como as pessoas que paravam para assistir toda manhã de domingo, né, na década de 90, no final da década de 80, no início da década de 90, hoje provavelmente devem ter parado. E outras pessoas que não conheciam também. Né? Eu conheço alguns que pararam para assistir as corridas dele nesses últimos domingos aí que nós tivemos, as reprises.
E a Copa de 2002, eu acho que é muito interessante porque essa época da seleção de 2002 talvez tenha sido um momento que o Brasil, no futebol, tenha vivido seu último melhor momento. Cara, eu não vou nem considerar as Copas das Confederações. Sinceramente, gente, eu acho que com o Brasil pentacampeão mundial, vou falar dessa maneira assim, mas um país que está acostumado a ganhar grandes títulos, sabe? Então, acho que a Copa de 2002, ela veio para mostrar para a galera, assim, que, olha, existe um time bom. E eu acho que o mais interessante também é mostrar para os mais jovens ainda, mais jovens que nós, que existia, o Brasil já teve times bons, né? Hoje a gente consome muito que vem de fora e a gente não estava acostumado a ver o que tem aqui dentro, né? E era uma coisa muito presente. Mas, assim, o que eu tenho para dizer, já para fechar meu raciocínio e não me estender muito, assim, acho que esses jogos são bons para você relembrar um pouco de como que era, né? Relembrar o sentimento, relembrar dessa época áurea do nosso esporte aqui focando no Brasil, tanto a nível nacional como a nível mais fechado, como no universo dos próprios clubes, né? A gente teve outras reprises aí mais fechadas. Eu acho importante, eu acho bem bacana assim. E quando eu vejo os jogos do meu time, que é o Atlético Paranaense, por exemplo, passou a reprise das quartas das semifinais do Brasileirão de 2001, né? Atlético 3-2 no Fluminense, aquele jogo muvuca assim, e eu não vivenciei aquilo presencialmente. Então olhar aquilo para mim foi uma coisa muito marcante, reviver esse sentimento que já foi um dia. Eu acredito que o esporte é muito de cada um, como você disse, Souza. Não tem como a gente definir e deixar como algo concreto, porque, por exemplo, eu não vi um jogo do Inter ainda sendo reprisado na televisão. Um jogo, digamos, da época do Falcão. Seria algo que chamaria com certeza minha atenção e seria um sentimento diferente, sabe? Então eu queria a ajuda agora do Vinícius, talvez do Murilo, para contextualizar um pouco essa parte ali que vocês estavam falando da Ayrton Senna. Porque eu lembro de uma conversa com o Murilo que ele explicou todo o significado de 1994 para o povo brasileiro, quando tinha a alegria de ver o Senna correr pela manhã. Eu acho que ele vai saber explicar essa parte histórica e também do esporte, a magia que tem o esporte. O esporte é muito forte, a gente tem que valorizar isso. A gente vinha de uma campanha não muito boa com o futebol, que era a nossa maior alegria, a alegria do povo brasileiro, e daí chegou o Ayrton Senna dando alegria todo domingo da manhã. Por isso que ele é tão simbólico, por isso que ele é um herói. O Vinícius, acredito que era pequeno na época que ele corria, não sei se você chega a lembrar dele, Vinícius. Então, eu não cheguei, na verdade, a ver o Ayrton Senna, Não, porque ele morreu em 94, né? Assim, em 95. Mas o que eu sei, na verdade, são das histórias, né? As histórias que meu pai me conta do Ayrton Senna, principalmente. Eu sei o quanto a morte do Ayrton Senna impulsionou o título de 94 da seleção brasileira, o impacto que teve. E isso é algo muito interessante, porque você vê o quanto ele é um herói, o fato de ser um piloto de Fórmula 1 que conseguiu impulsionar um time de futebol. E realmente a gente vê nessas histórias a grandeza do Ayrton Senna. E quando a Globo resolve reprisar as corridas, ainda mais com a narração original, você vendo toda a alegria do Galvão Bueno, né? Você vê toda a euforia da época, você vê o quanto esse cara é gigante. Não é simplesmente o cara que ganhava algumas corridas, né? É o significado que ele tinha para o país, muito além, na verdade, do esporte em si. É muito legal mesmo. E eu acredito que todo mundo tem uma cena de algum jogo, de algum esporte, um jogador que nos, sabe, traz aquela sensação, aquele arrepio, aquela sensação boa mesmo. E isso tem que ser guardado para sempre, é o que a gente faz. Por isso que o esporte faz tanta falta nesse momento, né? E o esporte é mais do que apenas competição, como vocês estavam falando. Ele realmente é um sentimento. Ele aproxima pessoas. Eu, por exemplo, lembro do meu avô por causa do Mundial do Inter. Eu lembro muito, um momento que eu tenho muito especial com ele, foi naquele jogo, naquela final em 2006. Ele faleceu em 2008 e em 2006 a gente viu a final juntos. Eu lembro, sabe, daquele momento certinho. O esporte tem essa função e essa habilidade muito especial. E para finalizar esse raciocínio, eu queria que o Murilão desse uma contextualizada também no contexto histórico
tem alguma coisa a ver, né, Murilão? Sobre o que estava acontecendo no país, que o Ayrton Senna, sabe, trouxe um pouco de Sim, esperança para todo mundo. exato. A gente passava por um momento muito difícil aqui no Brasil. A gente estava no período de governo militar, se sofria muito em questões econômicas dentro do país, até questões, aspectos culturais dentro do Brasil. E o que fez essa imagem do Ayrton Senna ela se diferenciar de outros grandes pilotos da época, como o próprio Nelson Piquet, que foi tricampeão mundial, foi logo quando o Brasil perdeu na Copa do Mundo para a França. E no dia seguinte era no domingo, corrida na França, com equipe Renault, motor Renault da Lotus. Ele vai lá e me ergue a bandeira do Brasil. Isso foi muito simbólico para o povo brasileiro, em relação a um piloto que era um brasileiro ganhando de europeus. Europa, que era sempre vista como... É vista até hoje, né? Ela é vista como um patamar inalcançável para o Brasil e tudo mais. Isso marcou muito uma geração do Brasil. Fora que tem todo aquele aspecto que o brasileiro gosta, do motivacional, do cara que é da galera. Uma coisa que o Nelson Piquet era um puta piloto e ele não tinha essa coisa de, olha, eu estou correndo pelo Brasil. Ele era muito assim, estou correndo por mim mesmo e criou muito uma rixa entre os dois ali, tinha toda essa questão. E um momento que fez assim o Ayrton Senna passar de um piloto para esse herói nacional foi em 91, aquela corrida que ele teve aqui no Brasil, correndo só com a sexta marcha, conhecido como o Milagre da Sexta Marcha. E no futebol, o Brasil só tinha ganhado uma Copa em 1970. Então, em 94, já tinha a questão do carro, que ele já estava na Williams, que era a suspensão ativa, que todo mundo achava que era o melhor carro da Fórmula 1. E o Brasil ia na Copa. Inclusive teve um jogo que foi o combinado entre Paris Saint-Germain e Bordeaux, em 94, que o Ayrton Senna deu o pontapé inicial no jogo. Umas 2-3 semanas depois daquilo ali, o Ayrton Senna bateu em Imola e veio a falecer. Uma triste história. Ou seja, que a gente conhece. é uma história assim que ele passa desse período de transição de governo militar para a nova república. Tem esse sentido de transformação, e essa transformação também passou da saída dele da McLaren para Williams, que seria assim, foi muito simbólico, tanto porque era uma saída de governo militar para uma saída de governo voltar a ser um governo civil, e foi no mesmo momento que ele saiu da McLaren, que estava perdendo força, e foi para Williams. Então isso foi muito simbólico para as pessoas, principalmente que ele morreu no auge. Sim. Isso é um fator que fez muita diferença. O Pelé, por exemplo, nem todo mundo conseguiu ver o Pelé jogar, e ele não morreu em campo. Pode ser uma coisa assim que constrói a imagem do mito, né, do personagem, da lenda. Tem isso, com certeza. E muito se criou por conta desses feitos, porque o Ayrton Senna, mesmo com os pilotos atuais, outros pilotos de outros países, ele é um ídolo. Então acho que contexto social, muito dessa coisa do Brasil, o que o Brasil passava, e contexto do esporte, por essa coisa dele ser um motivacional e tá colocando os europeus no bolso e tendo ali uma disputa com o Nelson Piquet, que era filho de um ministro da saúde na época aqui no Brasil. Então tinha essa coisa que o Nelson Piquet representava um pouco do governo. Entendi. E esse é apenas um dos poderes que o esporte tem, né? Tem muitas outras coisas envolvidas que a gente poderia ficar falando por horas aqui. Então acho que esse foi um bom exemplo para a gente contextualizar e trazer essa questão social também, essa questão do que o país passava e o que o Ayrton Senna representava naquela época. Então eu também queria falar um pouco aqui sobre o nosso projeto, né? E o Vinícius vai me ajudar aí, depois vocês dois também quero saber, o Souza e o Murilo, depois quero saber uma opinião de vocês também, um comentário pra gente finalizar aqui, mas falando um pouco do nosso projeto também. Quando eu e o Vinícius iniciamos, a ideia era falar sobre aquilo que a gente gostava no esporte. Não era fazer coberturas
coberturas diárias ou coberturas factuais exatamente do que estava acontecendo, mas falar de temas que a gente gostava. A gente postava uma crônica por semana, alguma coisa assim, sobre os temas que a gente gostava mesmo. E aí depois disso a gente acabou, a gente começou no passado, mas aí depois da metade do ano, por ali um pouco menos, a gente parou de postar, foi indo, e a gente deixou levar. E aí a gente fez toda uma programação para começar esse ano. Aí esses eventos nos afetaram um pouco, a gente tinha começado, mas a gente tá aí. Agora vai vir podcast, vai vir o blog, vai vir a página. E o que a gente quer mesmo é mostrar o esporte de um jeito diferente, o esporte da gente para o nosso público, daquilo que a gente gosta, a gente falando do que a gente ama. Porque como a gente falou, o esporte ele afeta as pessoas de formas diferentes. Cada um de nós tem um time, gosta de certos esportes, então a gente quer trazer para vocês o esporte dessa forma apaixonada mesmo, dessa forma que a gente vê, com experiências, com a nossa visão e também, claro, com o apoio de vocês, com a opinião de vocês. O Vinícius pode falar um pouco mais aí sobre o nosso projeto também, mas o nosso projeto é focado nisso, é focado no sentimento que o esporte nos traz, né? Com informações, com crônicas, textos e tudo mais, né? Não, exatamente. Assim como você falou muito bem, lá no começo a gente estava bem com pés no chão, fazendo uma crônica por semana praticamente. E agora, no começo do ano, nós fizemos todo um planejamento, cobrir Olimpíada, cobrir vários eventos esportivos que 2020 prometia ser um ano bem agitado para o esporte, infelizmente. Né, esse coronavírus jogou muita coisa pro ano que vem, tem muita coisa que não sabemos nem quando irá voltar, mas muita coisa a gente acaba, por exemplo, relembrando, né? Então, nós estamos começando uma série de vídeos diários na nossa página do Instagram, revivendo momentos grandes do esporte, não só momentos, né, do esporte brasileiro, mas, enfim, envolvendo futebol americano, envolvendo basquete, envolvendo vôlei, enfim, estamos preparando conteúdo bem bacana, realmente, para mostrar realmente essa paixão que o ser humano tem pelo esporte, né? Momentos inesquecíveis, né? E queremos a ajuda de vocês, opinem lá, votem nas enquetes que a gente coloca lá nos stories. E por isso, para esse ano, a gente trouxe um time reforçado. Como eu falei antes, era só eu e o Vinícius. Então a gente fazia uma crônica por semana ali. E abrindo o time, trazendo mais gente que a gente gostasse, gente que a gente soubesse que ia abraçar a camisa, ia vestir a camisa, né? Dá um leque bem maior e a gente consegue abraçar mais coisas. A gente quer fazer isso cada vez mais. A gente sabe que falta alguns times, então é difícil conseguir abraçar tudo, mas a gente vai chegando lá. Que nem o Souza aí é torcedor do Atlético, escreve nossos textos sobre o Atlético lá na página, aqueles textos lá com todos os detalhes bem legais que você vê. Deixa um recado aí, Souza. Como é que tá sendo? Qual a sua visão? Bom, eu acho muito bacana. Para mim, pessoalmente falando, é algo diferente, né? A gente está acostumado no jornalismo, e principalmente para quem quer se aventurar nessa questão do jornalismo esportivo, digamos, escrever com imparcialidade. A gente sabe que não existe imparcialidade no jornalismo, não é nem esse o ponto, mas eu acho que quando se trata de esporte, porque como se trata de algo tão irracional, envolve tanto sentimento, você já está ali você já está mais policiado do que o normal. E quando você tem essa liberdade para poder falar o que pensa, para poder expressar aquilo que você vê, aquilo que você sente mesmo, e falar sobre algo que para você é importante, eu vejo duas coisas fundamentais. A primeira, a responsabilidade, porque obviamente você não vai agradar todos com a sua escrita, né? Você tem ali, você está sendo parcial e você está assumindo que você está sendo parcial. Então, você tem que deixar muito claro que aquilo ali não é uma visão total dos fatos, é uma opinião. E eu acho e aí entra a segunda coisa que eu mais valorizo nesse projeto, que é a iniciativa para o debate. Que a partir do momento que você compartilha a sua opinião, você está permitindo com que outras pessoas se posicionem de acordo com o que você fala, seja a favor ou seja contra. E eu, particularmente, gosto do debate. Eu gosto de conversar com outras pessoas a respeito sobre determinado assunto. Não gosto de chegar em conclusões fechadas, como que a gente está se propondo falar aqui
O que é o esporte para você? Para mim é isso. Eu acho que se tem uma palavra que eu pudesse valorizar no esporte é democrático. Ele é democrático. Todos podem se envolver com isso em algum momento. Ele é amplo. Você pode trabalhar com várias esferas, né, em diferentes frentes da modalidade esportiva. E no caso do projeto do Que Jogada de Mestre, eu tenho que destacar isso, né? A possibilidade de escrever aquilo que eu penso, obviamente com responsabilidade e ciência daquilo que eu vou estar falando, e convidar a pessoa que está lendo a debater junto comigo sobre aquilo. Pode ser que ele tenha uma visão diferente, se posicione, né? Posicione e fale aquilo que você pensa. Então, isso é um momento isso é muito legal, isso é muito prazeroso e esperamos aí colher vários frutos, né? Sim, desculpem se você não tá vendo o seu time muito na página, não tá vendo o esporte que você gosta, a gente tá tentando cada vez mais abrir nosso leque, falar de tudo um pouquinho. Temos também participantes de outros estados para tentar falar de outros times e coisas assim, então fiquem de olho que a gente vai normalizando tudo, não se preocupem. E esse é o nosso diferencial, não é só trazer a informação factual que você está acostumado a ver no Globo Esporte, por exemplo. É trazer a visão de um torcedor mesmo, trazer a visão mais de perto, digamos assim. E para isso temos também o Murilo, que é nosso quase livro de história aí, sempre vai contextualizar pra gente, vai estar presente nos podcasts, entende muito de Fórmula 1 também. Deixa seu recado aí, Murilão. Uma coisa que me fascina dentro do esporte como eu já disse, né, essa construção social. Eu mesmo sendo torcedor do Atlético, costumo usar camisetas inclusive de outros times, é uma coisa que é meio incomum. Mas é porque eu gosto dessa questão do esporte. Ele é muito social. Construções. Você consegue entender muito sobre um país, sobre uma sociedade, a partir de como que ele entende aquele esporte, como ele leva determinado esporte, quais são os esportes que são prioridades, e como que são esses esportes dentro do país. Compartilho muito do que o Souza disse, dessa questão de o esporte ele ser, por sua essência, democrático. Você põe uma competição e pessoas competem de igual para igual. Claro que volta e meia acontece casos de doping e tudo mais, só que isso não vem ao caso agora. Mas para mim o esporte ele é essa essência da democracia. Ele mostra como que é o reflexo social dentro de uma sociedade, o comportamento das pessoas. E sim, emoção é uma coisa que me atrai no esporte, e por isso que eu sou tão fascinado nele, porque eu consigo entender muito a partir de, digamos, tão pouco, mas para mim é essa a essência, para mim, o esporte. O esporte é isso, o esporte é o que a gente conhece, as nossas memórias, é o que a gente veste muitas vezes, vestindo o clube do coração no peito, com aquela euforia de poder ver um gol, com aquela animação de poder ver uma cesta, ou uma curva bem feita, não é mesmo, Leão? E é com isso que a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários quais temas vocês gostariam de ver a gente debatendo aqui, que a gente está aqui para debater, compartilhar opiniões e também divergências, se for o caso. E até a próxima. Fiquem de olho no nosso podcast, na nossa página, no nosso blog também que está por vir. Comentem temas para a gente debater, comentem o que é o esporte para você. E não se esqueça de nos seguir lá, curtir nossos posts. E é isso, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e até a próxima.